capítulo 18, e a gente vai para o verso 23. Hoje um pouquinho mais de irmãos aqui no templo, fiquei feliz. Eu ia até pedir oração por nós hoje, mas fiquei feliz quando, depois da música, de ver os irmãos aqui. Que joia, Deus abençoe. Mas enquanto os irmãos abrem aí em Atos 18, no próximo sábado, irmãos, eu e Marolinha, a gente vai lá para o sítio, tá? E a gente vai passar um período fora, tá? Mas na quarta-feira eu estou aqui de novo, e depois na quinta da semana que vem eu viajo de novo, tá? Daí volto só no dia 17. Então orem por nós, né? Que tudo vá bem durante as nossas viagens, tá? Então, o verso 23 do capítulo 18 diz: E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Pastor Viana parou aqui, certo, Pastor Viana? E aí, agora, a gente chega naquele tipo de texto que é ponte, né? Igual o de domingo, né? O texto de domingo liga a saída do Egito a entrada no deserto. E aqui é um texto que liga a saída de Paulo de Éfeso e depois a entrada dele de novo, que daí ele vai para a terceira viagem missionária. E esta ponte aqui é uma ponte importante porque aparece um grande pregador do primeiro século, ali quando a igreja está no seu começo, né? E chegou a Éfeso, verso 24, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram, os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Irmãos, verso 23, só para pegar o finalzinho da mensagem do pastor Viana, veja, o verso 23 não, perdão, quando a gente vai para o verso 18, do capítulo 18, diz assim: Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso. A gente não pode confundir isso daqui com a terceira viagem missionária, que o pastor Viana vai começar na próxima semana, que é capítulo 19. No capítulo 19, a Bíblia diz assim, no verso 1: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado para todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Então a gente não pode confundir essas coisas. No capítulo 18, ele tem um objetivo diferente do capítulo 19. Os momentos distintos, tá? E a Bíblia fala no verso 23, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. E essa coisa aqui é muito bacana, porque Paulo, ele tinha um carinho especial por essa região. Vamos lembrar, ele primeiro foi para lá. E aí, olha só, primeiro no capítulo 14, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela região e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos. Quando a gente vai para o capítulo 16, a Bíblia diz assim: E chegou a Derbe e a Listra, que é a Galácia, tá? E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. E Timóteo é também nessa região
que Timóteo entra para a equipe. E agora ele passa lá de novo, não com objetivos evangelísticos, mas pastorais. Isso aqui é muito bonito isso, irmãos. Esse cuidado que Paulo tinha com esta região. E veja, quando você lê a carta aos Gálatas, é a carta mais dura dele. É a carta mais dura. Aqui a gente tem pouco tempo, então a gente não vai lá. Mas leia o primeiro capítulo de Gálatas, né? Lembrar, ou você que não conhece. Bom, verso 24, e aqui começa o nosso estudo de hoje. Então ele sai de lá, mas ele deixa parte da sua equipe, sempre lembrando, né? Lucas está relatando estas coisas que acontecem. Paulo indo de cidade em cidade e deixando equipes ali. Verso 24, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Então, você vai ouvir falar dele depois no capítulo 19, como a gente viu. Você vai ouvir falar dele na carta aos Coríntios. Tá? Eu não vou no texto, mas você vai ouvir falar dele na carta aos Coríntios. Esse aqui é um dos grandes pregadores da igreja. E aqui o texto, ele está começando a falar sobre ele. Então, quando você chega em Coríntios, aí você tem que lembrar disso aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Sempre lembre, a Bíblia, ela não fala sobre todas as coisas. Ela fala o necessário. Então, é claro que eu queria saber como é que esse homem se converteu. Porque ele chega, irmãos. E ele chega convertido. Então é assim, ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Está vendo como Lucas trata essa pessoa? Então olha só. Olha as credenciais dele. Ele é judeu. Ótimo. Se ele é judeu, ele tem acesso livre ao quê? Sinagoga, né? Se ele é judeu, o outro judeu o ouvirá. Se ele é judeu e ele reconhece Cristo como o Messias, ele pode testemunhar e o povo judeu vai ver pessoas que creem em Cristo como o Messias. Então não adianta a gente não, cremos em Jesus, somos desprezados. Agora um judeu não. Pelo menos vão ouvi-lo. Então, ele era um judeu. Ele era de Alexandria. Alexandria, irmãos, era um lugar tão importante que o texto hebraico traduzido para o grego, o primeiro texto hebraico traduzido para o grego, quando eu digo texto o Velho Testamento, chama-se Septuaginta, foi feito lá. Então, é um centro de cultura. Na verdade, isso aqui é o segundo lugar, com maior população, e maior população judaica também, tá? E aí, irmãos, olha só. Além dele vir de um lugar de cultura, então ele é um judeu culto, que ele é eloquente e poderoso em escrituras. Então ele tem uma grande capacidade de se comunicar. Isso é ótimo. Porque você quer um pastor eloquente. Então vocês estão acostumados comigo, pastor Viana. Quando vem uma outra pessoa aqui, o que você espera dela? Que ela seja eloquente. Porque a nossa linguagem você está acostumado. Agora, quando chega uma pessoa diferente aqui, o que você espera? Que a pessoa saiba explicar as coisas. É isso que a gente espera de qualquer pastor. Este homem aqui, ele é homem com capacidade de explicar as coisas, de se comunicar, e aí a Bíblia diz que ele é poderoso nas Escrituras. Irmãos, essa coisa de ser poderoso nas Escrituras é algo que a gente tem que pedir para Deus, para a gente ser. Porque a palavra, ela é poderosa. Porque é o seguinte, porque nada me propus a saber entre vós, senão aqui crucificado, não é isso? Não é isso? Só que isso toca na gente de um jeito que a gente fica abismado quando a gente lê isso aí.
Aí a gente quer saber do Evangelho, e do Evangelho, e do Evangelho, e do Evangelho. Então, a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Só que daí nós precisamos ser poderosos na palavra. Porque não adianta, irmãos, é o seguinte, não adianta a gente ser legal com ninguém, tá? E não adianta ser bravo também. Não adianta, essas coisas, sabe essas coisas? Esses extremos? O crente bom e o crente que só está falando que todo mundo vai para o inferno. Sabe esse negócio, esses evangelismos assim? Não adianta. O que adianta é a gente ser poderoso na palavra. E deixar a semente plantada. É isso que a gente tem que fazer. Então, se você é legal com quem não é crente, não pense, todo mundo está me ouvindo, porque você é legal. Ninguém quer me ouvir, porque você é um chato. Mas pelo menos eu falo, não, você é mal educado. Certo? Não, nós precisamos ser poderosos na palavra. Então que Deus nos abençoe. Abençoe a mim e a você. A gente ter a palavra certa na hora certa. Esse homem aqui é poderoso nas Escrituras. E se o texto acabasse aqui, a gente, poxa, que bacana, Apolo, chegou. Vamos continuar, capítulo 19. Mas aí, irmãos, é um aprendizado enorme para a gente esse texto. Esses textos pontos, assim, eles são, a gente não pode, eu vou usar a palavra desprezar, mas a gente não pode não dar o cuidado certo para ele. Por quê? Porque olha só, verso 25. Era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, irmãos, conhecendo somente o batismo de João. Então, só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Então, olha só. Ele sabia quem era Cristo? O que você acha? Sabia, né? Ele era instruído no caminho do Senhor. Está vendo? A gente já sabia que ele é poderoso nas Escrituras, tá? Poderoso na palavra. Mas aí a Bíblia fala fervoroso no Espírito. Sabe? Esse aqui é aquela pessoa que tem entusiasmo. Hein? Com ele não tem desânimo, não. Hoje a gente cantando, tá meio desanimadinho, a gente cantando. De vez em quando eu ficava parando para ouvir os irmãos, alguns dispersos. Não, fervoroso no Espírito. A gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Não é porque a gente não canta bem. Não é porque a gente tem pouca gente, não. A gente tem que ir lá e cantar, fervorosos. É assim que a gente tem que fazer. Esse homem aqui, ele estava cheio de fé, irmãos. Fervoroso no Espírito. E a Bíblia diz que ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Irmãos, isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. É bom. Bom, irmãos. Já pensou alguém falar da gente, que a gente é eloquente? Poderoso nas Escrituras? Instruídos no caminho do Senhor? Fervorosos no Espírito? A pessoa falarem disso, da gente? E falava que a gente ensinava bem as coisas do Senhor? Só que existia uma falha na educação dele, no sentido dele ter sido ensinado. Porque este judeu de Alexandria, e aí esse negócio, quem é que ensina as coisas para Apolo? Quem que pregou o Evangelho? Puxa, irmãos, não ia ser legal se a gente soubesse, né? Ia ser bacana. Alguém chega aqui na igreja, a gente quer saber de onde ela veio. Ela até fala, é tal pastor. Este homem, ele tinha uma falha, porque a Bíblia diz, conhecendo somente o batismo de João. Então, peraí. O que é isso? Isso é super difícil, tá? Não é fácil, não. Mas a gente sabe que é uma falha. E a gente sabe que é uma falha dentro do texto. A gente sabe que é uma falha. Se você não lembra da história ou não percebeu na leitura, a gente vai ver daqui a pouquinho. Os curiosos já estão aí olhando. Que é uma falha. Tá certo, tem que olhar mesmo.
Agora vamos lá. O que é conhecer somente o batismo de João? Então vamos lá. Então, ele sabia, por exemplo, que João tinha batizado as pessoas no sentido do arrependimento? O que você acha? Ele conhecia, não é? Não é isso? Ó, se ele conhece o batismo de João, ele conhecia Cristo como Messias? O que vocês acham? É só olhar o que foi falado sobre ele. Ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele era instruído no caminho do Senhor. A Bíblia está chamando esse homem de poderoso nas Escrituras. Então ele sabia e cria que Cristo era o Messias. Agora vamos lá. Saber e crer que Cristo é o Messias é o suficiente para a salvação? Para salvação. Não é? Não é o suficiente? Tudo bem? O malfeitor da cruz não foi instruído em nada. Não é? Não é isso? A gente não sabe se aquelas pessoas que não andaram com Cristo, mas encontraram com Ele, foram depois instruídas. Mas Ele diz, a tua fé te salvou. Então, era o suficiente, mas só que para ele não era. Por quê? Porque ele é um pregador. Então, irmãos, os irmãos têm que esperar mais daqueles que sobem aqui. Tem que esperar mais. É necessário isso. Agora, é claro que eu quero que todo mundo seja instruído em todas as coisas. Mas por ele ser um pregador, tinha uma falha. Porque ele só conhecia o batismo de João. Então, peraí, será que ele não tinha ouvido falar do Pentecostes? Eu não sei. Alguém aqui sabe, pode falar. Pastor Viana, se eu souber, pode falar. O senhor acha isso fácil ou difícil de explicar? É difícil, irmão, não é? Será que ele sabia do Pentecostes? Porque ele está falando que ele só conhecia o batismo de João. Eu não queria, mas eu posso só entrar na sua mensagem semana que vem? Só para os irmãos entenderem. Olha só, capítulo 19, o pastor Viana vai falar semana que vem, porque não pode ser eu não estarei aqui. Presta atenção nisso aqui. Verso 1, eu vou ler do verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, capítulo 19, tá? Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Como que a gente era chamado no primeiro século? A gente foi pela primeira vez chamado de cristão em Antioquia. O nome que se dava a nós era discípulos. Tem gente que parece que não sabe disso. Mas a gente era chamado de discípulos. E a gente chamava um ao outro de irmão. Como a gente faz hoje. É que a gente se apresenta como crente. E é bom você se apresentar como crente. Viu? É bom você se apresentar como crente. Crente em Cristo Jesus. O povo saber que você é. Está vendo? Aí eu te pergunto, esse povo era salvo ou não era? Era discípulo, está vendo? A Bíblia está chamando eles de discípulos. Só que faltava alguma coisa para eles, porque assim, precisava de algo. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha só. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Está vendo? A igreja está aprendendo a ser igreja. Está aprendendo. Cristo é suficiente. Aí você fala: eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, como pode ser salvo? Volto a dizer aos irmãos. Você ouve falar do Espírito Santo todo domingo. Esse povo está aprendendo. O ladrão da cruz, ele ouviu falar do Espírito Santo? Hoje estarás comigo no paraíso.
Irmãos, recebe o Espírito Santo, nem sabe. Nós somos templo. A gente não falou assim, me converti, quer saber? Acho que eu vou convidar ele para entrar. Aquele negócio. Fique à vontade, Senhor, para fazer o que quiser. Como fica à vontade? Espera aí, esse lugar aqui é de quem? Como fica à vontade? Eu vou falar para Deus ficar à vontade de fazer o que na minha vida? Ele é o dono dela. Não importa se eles ouviram falar no Espírito Santo ou não. Quer ver? Continua o texto. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos. Que isso, irmãos, esse sinal que aconteceu não só aqui, onde mais aconteceu? Nós já estudamos. Onde mais aconteceu isso aqui? E impondo-lhes as mãos, o Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Onde mais aconteceu isso aqui? Pode falar. Ninguém vai falar e eu vou falar. Posso falar? Posso? Onde aconteceu isso? Aconteceu isso quando o povo estava em Antioquia. Aconteceu isso daqui lá com os irmãos na casa de Cornélio. Aconteceu, eles receberam o Espírito Santo falando em línguas. É isso que está acontecendo. Este homem chamado Apolo, ele não tinha ouvido falar nisso ainda. Isso era uma falha. Veja por quê. Verso 26. Deixa eu ver. Isso. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então tinha algo a melhorar no ministério dele. Hoje a gente faz, quando tem um pastor, né, a gente faz o concílio. Hoje. Mas depois de 2000 anos desse livro sendo estudado. Esse livro não tinha sido escrito totalmente ainda. Esses irmãos estão aprendendo, e um falando para o outro como são as coisas, conforme os apóstolos vão ensinando o povo. A gente não sabe nada dele, mas a gente sabe que ele chega em Éfeso e ele tem uma obra importante para fazer para o Senhor. E não tem problema dele não saber, porque esse homem aqui, irmãos, ele falava do que Cristo fez para ele. Agora, precisa consertar alguma coisa? Então Deus tem alguém preparado para fazer isso. E no caso aqui, quem foram? Priscila e Áquila. E eu falo para vocês, Lucas não põe Áquila e Priscila. Aqui nesse texto é Priscila e Áquila. Não tenha nenhuma dúvida, tem propósito nisso. Nesse caso, quem liderava era ela. Porque nada é sem propósito na Bíblia. Você pode ver, todas as listas de discípulos escolhidos por Cristo, a dupla, eu já falei isso várias vezes, irmãos. Pegar qualquer evangelho, é Mateus e Tomé, menos em uma, no próprio livro de Mateus. O que Mateus faz? Põe Tomé e Mateus. Nada é sem propósito. Nada é sem propósito. Então, olha só, eu tenho 5 minutos, rapidinho. E começou a falar ousadamente, onde? Na sinagoga. Por quê? Por que ele está falando na sinagoga? Porque ele é judeu e ele descobriu o Messias. Para quem que ele vai contar? Para o povo que estava esperando o Messias. É para esse povo que ele vai contar. Ótimo. Quando chega lá, quem estava ouvindo? A equipe de Paulo. Porque a equipe de Paulo não pode perder nenhuma chance. É igualzinho a gente, irmãos. A gente não pode perder a nossa chance. A gente tem que estar onde Deus está trabalhando. E que legal se amanhã, na nossa oração,
matinal, a gente fala: Deus, onde que o Senhor está trabalhando hoje? Eu quero ir para lá. E é claro que Deus está trabalhando em todo lugar. Mas já pensou, você está estando lá? Eu estando lá? Ele chegou. A gente também não sabe como se deu esse encontro, Priscila e Áquila e Apolo. A gente não sabe. É que o texto, quando a gente lê o texto, parece que foi a primeira vez. A gente não sabe. Se foi a primeira vez, já pensou? Na primeira vez que Apolo foi na sinagoga, Priscila e Áquila lá, opa, peraí. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, já pensou de faltaram no culto? Estavam cansados, pastor Viana. Ou, tenho recebido vários memes, hein? Não sei se o senhor tem recebido os memes de domingo, né? Teve um que mandou um meme para mim falando que eu estou convocado para orar pela seleção brasileira na hora do culto. Olha, não, mas é uma brincadeira, hein? Sabe? Está cansado, tem um jogo na hora do culto, não foi para a igreja, foi outro dia, né? No caso aqui a sinagoga, a gente não sabe como foi. A gente olha para Priscila e para Áquila, eles estavam atentos do que estava acontecendo, né, irmãos? É isso que a gente pensa deles. A gente pensa deles como a gente pensa nos fiéis de Vila São José, que quando precisar, vão se levantar, para não deixar a igreja cair. É isso que a gente pensa. E eles estavam lá, trabalhando. E o que aconteceu? Eles viram que esse homem só conhecia o batismo de João. E a Bíblia diz, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. E para aí. Esse ensino, para aqui. Pronto. Só que daí tem uma coisa. A gente sabe se esse ensino foi completo ou não? Não responda. A gente sabe? A resposta é sim. A gente sabe que o ensino foi completo. E por que a gente sabe que esse ensino foi completo? Irmãos, ele veio de onde? De Alexandria. Chegou em Éfeso. Ué, o que ele foi fazer lá? Posso falar o que ele foi fazer? Pregar o evangelho. A gente não sabe quem enviou. A gente não sabe como ele se sustenta. A gente sabe que ele só foi lá para pregar o evangelho. E como que a gente sabe disso? Olhe para o próximo versículo. Querendo ele passar a Acaia, irmãos, ele estava em Éfeso, com a equipe do apóstolo Paulo. Quer saber? Daqui a pouco Paulo vai chegar. Só que Deus tem outros planos para ele. E agora, ele quer ir, sabe para onde? Para onde que ele quer ir? Você sabe. Para cá, isso, tudo bem. Desculpa, mas qual é a cidade que ele quer ir? Você sabe. Fala, Sarinha, Corinto, para ver. Isso. É lá. Tudo bem? É lá que ele é citado, lembra que ele é citado em Corinto? Lembra disso? Em Coríntios, né? Que é a carta. E aqui no verso 1 do capítulo 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto. Irmãos, isso aqui é um pregador. Isso aqui é um missionário que está indo atrás de lugares para ele pregar o evangelho. A gente não sabe quem é esse homem, irmãos. Mas a gente sabe que esse homem aqui foi usado por Deus. E não importa o que os coríntios depois falaram, os coríntios pecadores lá falaram dele, falaram do apóstolo Paulo. Esses homens foram usados por Deus. E o ensino foi completo. Querendo ele passar a Acaia, o que a Bíblia diz? Animaram os irmãos. Pode ir. Pode ir. Você já foi bênção aqui. Pode ir. E escreveram aos discípulos que o recebessem. Irmãos, Priscila e Áquila não ia dar uma carta de recomendação para qualquer um, irmãos. Priscila e Áquila fazia parte da equipe de Paulo. Então, as igrejas paulinas, a gente tem que pensar que esses apóstolos cuidavam.
João cuidava de algumas igrejas, Pedro cuidava de outras. Aqui é o apóstolo Paulo que está cuidando. É a equipe dele. Vocês acham que os apóstolos, em algum momento, divergiam? O que vocês acham? Divergiam, irmãos. Pedro chega a dizer que o que Paulo escreve é difícil. Difícil. Aí, o que acontece? Eu já termino, tá? Só para eu poder terminar essa partezinha. Querendo ele passar a Acaia, o animaram. Os irmãos, então vá para Corinto. Precisa de alguém lá. E escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, com ele não... Oh, irmãos, isso aqui era um furacão, irmãos. O qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam. Lá vai ele, verso 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Esse homem aqui não dá uma moleza não, irmãos. Né? Se alguém achava que, por exemplo, Paulo tinha o jeito fraco de falar, esse aqui não. Esse aqui, ele que gritava. Ia lá, mostrava, e era no meio do povo, na sinagoga, com ele não tinha moleza. Deve ser por isso que lá em Corinto, quando você for ler, alguns dizem, eu sou de Apolo. Claro que está errado. Porque não pode, aqui não tem a parte do Neil e a do Viana. Isso não existe aqui. Não existe, não. Porque o meu pastor é o Neil, não. O seu pastor é o pastor da igreja. Se tiver o Neil, o Viana, Ricardo, ou subir um outro, que a igreja aprovar, é o pastor, pronto. Então, aqui a gente tem esse homem aqui, que ele chega, e aí, no capítulo 19 já vai embora de novo. Mas é importante, porque você vai ouvir falar dele quando você for ler o Novo Testamento. Deus abençoe a todos, aos irmãos de casa também, e orem, por favor, pela nossa viagem. Pai eterno, obrigado pelo culto dessa noite. Abençoe os irmãos, ó Senhor Deus, que retornem em paz para os seus lares, e os irmãos que estão em casa que tenham também uma boa noite de descanso. Que o Senhor abençoe a nossa igreja e nos use para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Não vamos esquecer de orar pela nossa EBF, tá, irmãos? E de pedir a Deus que nos ajude a ganhar almas. E agradecer também a Ele, porque esse mês que passou teve conversão na nossa igreja. Isso é muito bom.